Depois disso, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Ou seja, Tamar e Absalão eram filhos de um outro casamento de Davi com Maaca. E Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã. Queridas, só um detalhe aqui. Antigamente, eles até faziam casamentos assim, com meio-irmão, com primos, porque você lembra que Sara e Abrão eram meio-irmãos, né? Filhos do mesmo pai. Mas ao longo da história eles foram vendo que isso aí não estava dando muito certo, biologicamente. Então parou, né? Essa história de se casar com o irmão, acabou virando incesto, enfim. Então isso não foi permitido mais. Na verdade, incesto mesmo é filho da mesmo pai, da mesma mãe, né? Mas antigamente ainda era permitido, né? Então ele se apaixonou pela sua meia-irmã. E aí no versículo 2 diz: angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem, e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. A Bíblia não fala de problemas psicológicos, assim, ela não cita, isso aí, ele estava com depressão, ele estava com algum problema psicológico que hoje tem nome, né? Hoje a gente dá nome, mas ele mostra as situações. Então Aminon, ele entrou em uma depressão profunda, que chegou a adoecer por paixão pela irmã. Era algo doentio, né? E a Bíblia, ao mesmo tempo que ela nos mostra, ela nos ensina o tratamento, né? Ela nos dá a saída e a solução. E olha que coisa interessante. Então, ela era virgem, lhe parecia impossível. Ou seja, a paixão dele, queridas, era carnal. Não era amor. Não era amor para construir uma família. A gente vai ver pela história, era uma coisa carnal. Que hoje em dia tá tudo assim. As pessoas se apaixonam e acham que amor é aquela coisa da química. Não rolou a química, então não vai dar pra gente ficar junto, né? Hoje em dia as coisas estão completamente deturpadas. Os princípios de Deus estão deturpados. O verdadeiro significado do amor mudou. O verdadeiro significado do amor hoje chama-se química. Tem que ter uma química, tanto é que as pessoas fazem o test drive antes de casar. Primeiro elas experimentam se tem química, para depois casar, né? Ou então nem casa, só tem lá o seu relacionamento, depois passa para outro, e passa para outro, e passa para outro. Então, Aminon, ele tinha um amigo, versículo 3, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz. Aqui entra aquele amigo da onça, conhece? Alguém já ouviu falar? Quem é mais velho sabe, né? Jonadab era um homem muito sagaz. E este lhe perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido? Não me dirás por quê? E disse-lhe Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Presta atenção, queridas, esse amor aqui é atração física, tá? Porque ela era muito linda. Na verdade, essa história da lindeza aí da família, né? Veio lá de Saul. Davi também era um moço bonito, e aí foram tendo filhos, e era um mais lindo que o outro. Você vê que Absalão também era um homem lindo, Aminon, todos são citados como pessoas bonitas. Então, convivendo ali no mesmo clã, né? Na mesma comunidade, era óbvio que um ia se apaixonar pelo outro. E disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, olha o conselho, finge-te de doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Olha só, a gente vê aqui um menino, primogênito de Davi, um menino mimado, né? Nós vamos ver aqui ao longo da história, um menino mimado. Queridas, nós temos que tomar muito cuidado, né? Você que tem filho pequeno, cuidado com os mimos. Quando a gente mima muito os filhos, a gente estraga, né? Hoje em dia as pessoas poupam seus filhos de sofrimentos, poupam seus filhos dos problemas, não passam para eles. Eu entendo, sabe? Quando eu era criança, eu passei por muita tribulação na minha vida, assim, muitos problemas, e quando eu era pequena. Eu lembro que meus pais, quando eles discutiam até na minha frente, né? Então a gente vai crescendo vendo a realidade da vida. Eu lembro que no meu primeiro enterro que eu fui, eu tinha 4 anos de idade. Então a gente já cresce
já sabendo da realidade, já sabendo como é a vida. Hoje em dia não, os pais poupam, não pode sofrer, não pode sofrer, não pode isso, não pode aquilo. E aí você vai mimando demais seu filho, vai poupando ele, chega uma idade, uma certa idade, que ele não sabe como lidar com os problemas. Ele vai tentar correr para a barra da saia da mãe e do pai, não vai ter. E aí, é nessas horas que muitas famílias, muitas vidas, muitas coisas acabam se perdendo por causa disso, de você poupar os seus filhos ou mimá-los demais, dar tudo o que eles querem, né? E olha só, aí ele fala, o Jonadab aconselha Aminon, e aí no versículo 6 diz assim: assim deitou-se Aminon e fingiu-se de doente. Na verdade ele não estava doente, ele estava deprimido e não queria mais comer. Deve ter perdido alguns quilinhos. E aí todo mundo começou a notar a tristeza dele. Ele se deita e finge-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Aminon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. E mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. E olha o pai aqui sendo totalmente negligente, entregando a sua filha virgem nas mãos do outro que estava acamado de cama. Ou seja, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era o rei de Israel, mas ele não era um pai presente, não foi um pai que soube educar seus filhos. E a gente vê aqui a tragédia acontecer na vida dele. Então assim foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e amassando-a fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. Então tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou a comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Ou seja, na câmara onde tinha a cama dele, o quarto dele. E comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando os ofereceu a Aminon para que ele comesse, ele pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei. Ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. E sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Então Aminon sentiu grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me fizeste. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. Chamou o moço que o servia e disse: deita fora esta mulher e fecha a porta atrás dela. Primeiro ele estava doente de amores. Depois que ele fez o que ele queria com ela, possuiu, mandou: deita fora esta mulher. Ou seja, ela virou um lixo na mão dele. Meu Deus do céu, né? Que história. Isso aqui parece filme, né? Aqueles filmes bem fortes mesmo, né? Um seriado bem forte. E aí, versículo 18, trazia ela uma túnica ricamente ornamentada, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica ornamentada que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, perguntou-lhe: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. E Absalão não falou nada. Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem. Ele odiava Aminon por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Passados 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, convidou a todos os filhos do rei. E foi Absalão ter com o rei e disse: o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados.
Absalão instou com ele, todavia ele não lhe quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: ao menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Perguntou-lhe o rei: para que ele iria contigo? Instando Absalão com o rei, este deixou Aminon ir com ele e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, não sou eu quem vos dá esta ordem, esforçai-vos e sedes valentes. Os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um o seu mulo, fugiram. Indo eles a caminho, chegou a notícia a Davi, segundo o qual Absalão tinha matado a todos os filhos do rei, não ficando nenhum deles. O rei se levantou, rasgou suas vestes, lançou por terra, e da mesma maneira com que seus servos que lhes assistiam, rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: não pense, meu senhor, que mataram a todos os príncipes, só um morreu, foi Aminon. Assim já o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou Tamar, sua irmã. Não meta o rei, meu senhor, tal coisa no seu coração, supondo que morreram todos os filhos do rei. Só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Ora, o moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha o povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. Disse Jonadab ao rei: vê aí, vem os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Absalão fugiu e se foi Talmai, filho de Aimur, rei de Gesur. Mas Davi pranteava seu filho todos os dias. Absalão fugiu para Gesur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já tinha consolado acerca da morte de Aminon. Que história triste, queridas, que história forte. Quantos detalhes, quantas coisas, parece novela mexicana, né? Uma coisa assim horrorosa. E realmente isso aconteceu. E isso trouxe uma desgraça para a família de Davi. Vamos lembrar na semana passada o que a gente leu sobre Davi e Batseba, semana retrasada, enfim, no estudo sobre Batseba? Lembra quando o profeta Natan chega para Davi, quando ele pecou com Batseba? E o profeta conta uma história para ele de uma cordeirinha que o amigo roubou e levou e tirou a cordeira do melhor amigo e era o único sustento que ele tinha e coitado do amigo dele. Na verdade, o profeta estava dizendo para Davi: ó, esse cara é você. E aí eu quero ler só com você, para você lembrar o que aconteceu. Lá em 2 Samuel 12, conta essa história. E lá no versículo 5, quando o homem fala da ovelhinha que foi tirada do amigo dele e tal, diz assim no versículo 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã, o profeta: vive o Senhor, que digno de morte ao homem que fez isso, né, que roubou a ovelha do amigo. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A gente vê aqui o começo desta profecia que saiu da boca de Davi contra ele mesmo se cumprindo. Primeiro filho que ele perde foi Tamar. Foi a dignidade e a honra de Tamar. Olha que coisa interessante. O próprio Davi, quando o profeta Natã confrontou com essa história, como Deus trabalha nas nossas vidas, né, queridas? Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim, mas ele pecou, ele errou. E ele mesmo trouxe sobre si essa maldição. Ele mesmo, ele se arrependeu. Depois que ele falou isso, Natã fala para ele lá no versículo 7, você é esse homem. Você é esse homem. Eu te dei tudo. E olha o que você faz, né? Eu te dei o reino, eu te dei todas as mulheres, você foi pegar bem esta, que era do homem mais fiel que você tem no seu exército. Enfim, Davi foi duramente repreendido, na hora ele se arrependeu, Deus perdoou o seu pecado. Mas aquilo que ele proferiu veio sobre ele, e começa aqui com Tamar. Depois, o irmão fica com raiva do outro que abusou da irmã e o matou, ou seja, já perdeu 2. Pois Absalão também morreu com uma morte terrível. Isso sem contar no filho que ele teve com Batseba, que também morreu, né? Então foram 4. A consequência, ele falou que pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, ou seja, ele fez uma maldade, ele pagou 4 vezes. Uau! Que história! No Velho Testamento era assim, olho por olho, dente por dente. Terrível isso, né, queridas? Glória a Deus que hoje nós temos Jesus, que levou sobre si
todas as nossas maldições. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados, aí vai a primeira lição: cuidado com aquilo que sai da tua boca. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Muitas pessoas se auto-amaldiçoam, né? Ah, porque eu sou isso. Ah, isso vai sempre acontecer na minha vida. Não, não diga isso. Porque o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele pode pegar essa palavra da tua boca e fazer com que isso aconteça. Muitas pessoas têm problemas acontecendo nas suas vidas por causa da sua boca. Não fique atraindo maldição para você. Porque o inimigo trabalha, né? Que da sua boca, a palavra de Deus nos ensina que tem que sair bênção. Bênção sobre bênção. Por mais que a gente tenha vontade de amaldiçoar, de reclamar, nós temos que aprender a liberar palavras de bênção na nossa vida. Amém, minhas queridas? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a maldição que Davi trouxe sobre ele já se cumprindo, né? Na verdade, Tamar foi a segunda. O primeiro foi o filho que ele perdeu com a Batseba. Segunda coisa que a gente aprende aqui, Aminon, ele foi influenciado pelo seu amiguinho. Quantas vezes nós nos deixamos influenciar pelas más companhias? Lembra quando você era adolescente, que você se deixava, né? Você queria fazer tudo o que as suas amigas faziam, e às vezes você fazia a coisa errada porque elas falavam, não tem nada demais, né? Eu lembro que quando aconteceu do meu marido me trair, enfim, eu fui me aconselhar com as amigas, porque eu estava afastada de Jesus. Sabe o que elas falavam para mim? Paga na mesma moeda. Ele precisa sentir na pele o que você está sentindo. Queridos, acho que se eu tivesse feito isso, Deus não iria abençoar minha família como Ele tem abençoado hoje. Eu resolvi pagar o preço. Paguei o preço e estou aqui com a minha família restaurada para a glória do Senhor. Então, amadas, nós temos que tomar muito cuidado com as amigas. Hoje em dia, a nossa melhor amiga está na palma da nossa mão, ó, o celular. Né? E não só na nossa mão, na mão dos nossos filhos. Você que tem filho pequeno, vigia o que teu filho está assistindo na internet. Ah, é só um joguinho, ele tá lá, eu tô vendo, eu tô controlando, tá nada, não existe controle. A partir do momento que você liberou a internet na mão da sua criança, ela vai ter acesso a coisas absurdas. Muitas mulheres já me procuraram pedindo oração, pedindo conselho, o que fazer porque a filha pequenininha de 8, 10 anos acessaram pornografia e daquelas pesadas na internet, né? Hoje em dia no YouTube Kids, né, que tem filtro lá para criança, tem nada, porque existem pessoas que embutem no YouTube, isso aí tá para todo mundo ver. Eles embutem filmes pornográficos, eles embutem conselhos para as crianças até se matarem, gente. Tudo na internet. Cuidado com as coisas que teus filhos assistem, cuidado com aquilo que você vê na internet. Amém, amadas? Então, ele foi influenciado. Você tem que criar o seu filho na casa do Senhor. O melhor conselho que você encontra está aqui, palavra de Deus. Se eu naquela época não tivesse buscado ao Senhor, hoje em dia minha vida eu não estaria aqui falando do amor de Deus para vocês. Eu não estaria aqui compartilhando as bênçãos que Deus fez na minha vida com vocês. Amém, amadas? E se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Mas você precisa querer, você precisa se posicionar. Outra coisa que aprendemos aqui, a gente não pode dar tudo que os nossos filhos pedem. Aminon era muito mimado, isso eu já falei aqui, né? Ele teve a atitude de um menino mimado, ele queria aquilo, ele ficou obcecado por aquilo, enquanto ele não teve aquilo, ele não sossegou. E ele fez de tudo, até o conselho maligno do seu amigo. Muitas vezes a gente tem conselhos de mulheres que falam pra gente manipular situações, ou a gente já nasce com isso dentro da gente mesmo, vamos dar uma manipuladinha aqui, né? Ele me traiu, então eu vou fingir que eu tô traindo. Muitas mulheres entraram por caminho de perdição por causa disso, queridos. Cuidado, né? Cuidado com o excesso de mimo que você dá pro teu filho. Você pode criar uma pessoa totalmente estragada no futuro. Amém? Pode. Glória a Jesus. Queridos, outra coisa que aprendemos aqui, porque eu quero chegar no finalmente, que eu tenho uma revelação muito linda para dar para vocês. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Tamar. Davi foi um pai totalmente ausente, porque primeiro ele manda trazer sua filha para satisfazer o capricho do seu irmão. Depois,
nós vamos ver, né, durante a história, que ele não tomou nenhuma atitude quando ele soube da traição, quando ele soube da traição, não, quando ele soube do estupro, ele não tomou diz que ele ficou só com raiva, mas ficou no canto dele. Olha que coisa, não repreendeu os seus filhos. O amor, queridas, o amor corrige. O amor não é só ficar passando a mão na cabeça. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, não só para os nossos filhos. Se você ama uma amiga, por exemplo, você não pode ficar passando a mão na cabeça dela. Ah, tadinha, né? Você traiu, mas olha, tem perdão para você. Hoje em dia estão falando aí do Justin Bieber, que ele lá no Rock in Rio, né? Ele evangelizou, mas depois ele disse que orou pedindo maconha para Deus. Uma mistureba que esses jovens hoje estão fazendo, porque hoje é pregado, infelizmente, a hipergraça, né? Tudo Deus é bom em todo tempo, venha como está e continue assim, que Deus te ama do mesmo jeito. Continue na prática do pecado, que Deus te ama do mesmo jeito. Queridas, cuidado com o que os teus filhos estão assistindo. O Senhor é gracioso, Ele é bondoso, mas Ele é justo também. Ele fala para você vir como você está, mas Ele quer te transformar. Ele não quer que você continue assim. Então, nós temos que educar, não só educar nossos filhos, mas nós temos que ser verdadeiras também. Se você está vendo uma pessoa que você ama indo por um caminho errado, você tem a obrigação de alertá-la. Alertem amor. Amém? Da mesma maneira, muitas vezes as pessoas esconderam coisas de mim que eu fiquei muito chateada. E eu cheguei e confrontei, eu falei assim, se fosse com você, você ia gostar? Né? Porque tem coisas que às vezes as pessoas sabem e não contam, porque querem nos poupar. Mas na verdade não está nos poupando, está piorando a situação. Porque se a gente soubesse, a gente poderia dar um jeito de converter a situação, né? Então, o amor ele corrige. Hebreus capítulo 12 diz, qual é o pai que não corrige o seu filho que ama? Se você ama, você vai exortar, você vai trazer a pessoa ao conhecimento das coisas, né? Da verdade, amém? Como aí o presidente está falando direto, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Como tem sido atacado por causa disso, né? A verdade dói, mas ela liberta, amém? A verdade liberta. Então, ele foi ausente, ele deixou as coisas acontecerem, não tomou atitude para nada. Agora, nós vamos falar um pouquinho de Tamar, né? Já dei o panorama para vocês dessa história, e agora eu quero falar para vocês sobre esta moça, né? O que significa o nome dela? Tamar significa palmeira, tamareira. Quem conhece um pouco de jardinagem, né, de plantas, a família das palmeiras, elas têm várias espécies, né, vários tipos de palmeiras. Então, o coqueiro, por exemplo, é uma palmeira, né? Quando a gente olha uma palmeira bem alta, fala assim, o coqueiro, mas na verdade não é um coqueiro. Tem palmeira que dá palmito, tem palmeira que dá coco, tem palmeira que dá coquinho, tem palmeira que dá tâmara, que é no caso aqui de Tamar. E nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos ver que Tamar, ela era uma moça obediente ao rei e ela procurava honrá-lo. Então a gente vê nas atitudes de Tamar, né? Quando o rei, que é o pai dela, manda ela na casa do irmão fazer uma comida para ele, ela deve ter achado estranho, porque tem que ser eu, né? Mas eu vou. Ela foi obedecer, uma menina que se manteve pura e virgem para o seu noivo, para se casar. Uma menina que ela era generosa, ela era prestativa. Ela foi, fez o bolo, irmão, não, vem aqui trazer para mim, tá bom, eu vou lá. Ela é obediente. E na hora que ela foi abusada, nós vemos que Tamar foi uma moça sensata. Ela alertou o seu irmão dos perigos que eles corriam. Ela falou, não faça isso, não se faz essa loucura em Israel. Peça para o meu pai, peça para o rei que ele vai dar minha mão para você em casamento. Quer dizer, a menina não estava pensando nos prazeres momentâneos. Ela pensava, bom, já que você gosta de mim, peça minha mão para o rei que ele vai dar para você. Você vê que era uma moça sensata, ou seja, era uma verdadeira princesa. Uma princesa do Senhor. Aí você pode pensar assim, puxa, por que vai acontecer isso com ela? Por que Deus permitiu acontecer isso com essa moça? Ela era uma princesa, filha do rei Davi, né?
Lembra que ele trouxe a maldição sobre ele, sobre a família dele? Você lembra das palavras de Jesus que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo? Essa é a esperança que nós temos, queridas. E nós vamos ver com Tamar, no significado do seu nome, nós vamos ver que há esperança para nós. A história conta que essa moça, né, depois do estupro, essa moça sai correndo. Ela falou assim: agora minha vida foi desgraçada. Ela usava uma túnica colorida, como a palavra mesmo diz, que era uma veste que as virgens, filhas dos reis, usavam. E elas tinham orgulho disso. Eu sou virgem, eu sou a filha do rei. Era uma túnica toda colorida, pois ela saiu pelos corredores gritando e clamando. Quantas vítimas de estupro, de abuso sexual hoje em dia se calam? Porque tem vergonha de falar, tem vergonha de denunciar. Quantas meninas são vítimas de estupro do próprio pai, do avô, do marido da mãe, do irmão, e se calam por vergonha. Ou amigos da família que vêm e acabam abusando, e a vida se torna uma desgraça. Mas aqui Tamar, a Bíblia nos ensina que ela não se calou. Ela expôs o fato para todos que queriam ver. A minha vida se acabou. A minha vida aqui acabou. Mas, queridas, olha só como Deus cuidou dessa menina. Olha como Deus cuida dessa menina. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você que passou por abuso, por coisa que está sofrendo, que está carregando um peso até hoje, você tem que falar, você tem que denunciar. Não tenha medo, você que está me assistindo. Não tenha medo de consequências. Hoje existe proteção para a mulher. Hoje existe a delegacia da mulher. Não tenha medo com o casamento do outro, com a coisa. Você tem que denunciar, porque tem pessoas que não podem ficar impunes, queridas. Você tem que ser curada na tua alma, no teu interior. E às vezes a cura vem quando a gente confessa. Quando a gente confessa e deixa. E aí, essa moça, ela sai correndo. Ela sai correndo, rasga suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça, ela denuncia. E sabe o que acontece quando ela denuncia? O seu irmão mais velho, o primogênito, Absalão, vem em socorro a ela. A Bíblia fala que Absalão tomou Tamar, levou para sua casa. Agora eu quero falar para vocês, queridas, a simbologia espiritual. Esquece Absalão, as coisas que ele fez depois, né? Porque a história de Absalão também é triste. Mas esquece, mas nesse momento, nessa história, né, nesse momento da vida de Tamar, Absalão simboliza aqueles irmãos enviados por Deus, que vêm para nos guardar, para nos recolher. Simboliza o próprio Jesus. Quando nós estamos aflitas, desesperadas, quando a gente confessa o que aconteceu, né, quando a gente libera e pede para o Senhor ajuda e socorro, Ele vem em nosso socorro. Ele nos leva para junto dele. E a Bíblia fala que a Tamar foi para a casa do seu irmão e ficou ali sendo cuidada por ele, pela sua esposa. E no final da vida dela, no final da vida dele, aliás, no final dessa história, a Bíblia conta que Aminon teve uma filha e colocou nela o nome de Tamar, em homenagem à sua irmã. Olha que coisa! É uma história assim, aos olhos, né, humanos, que doideira. Mas para você dar um nome de uma pessoa para sua filha, de uma pessoa que você ama, ou enfim, é uma pessoa que você admira. Eu lembro que meu pai me deu o nome de Márcia, porque ele conta, né? Eu falava: por que você achou esse nome para mim? De onde vem, né? Por que você escolheu esse nome para mim? Ele diz assim, que tinha uma vizinha que morava em frente, que chamava Márcia, e ela era muito amiga do pai dela, era muito querida, e ela tratava o pai com amor e não sei o quê. Então ele contou essa história, e que ele achou bonito o nome, e achou bonita a história da moça, de como ela cuidava do pai, que o pai ficou sozinho, e ela dedicou sua vida para cuidar do pai. Então ele colocou, eu era 7, acho que não tinha mais nem nome para arrumar, né? Quando ele viu a moça lá da frente, ele falou: Márcia, o nome para ele era bonito, né? Mas enfim, e ele falou: vai chamar Márcia. Ele viu a história. Então quando a gente dá um nome para alguém, a gente pensa em alguém, né? Meu marido chama Duílio porque ele era um soldado. Meu sogro pensou num soldado lá da Itália que
famoso da história, um general, não sei das quantas lá, chamado Duílio, e botou o nome dele de Duílio. Enfim, a gente sempre homenageia alguém ou pensa em alguém para homenagear. Então, assim, eu penso, né, a gente pode concluir dessa história que Tamar, ela deu um bom exemplo, porque ela disse que ficou a vida toda morando com o seu irmão. Que exemplo essa moça deve ter dado para o irmão colocar o nome da filha de Tamar. Olha que interessante, queridas. Mas tudo isso está, o segredo está no nome dela. Quando você dá um nome para alguém, você tá profetizando sobre a vida de alguém. Você está declarando que aquela pessoa será aquilo ali. Márcia vem de guerra, Marte, né? Guerreiros, enfim. E eu realmente, eu tenho sido guerreira esse tempo todo, lutando contra o inferno. Mas com Jesus a gente é mais do que vencedora, amém, queridos? Eu sou aquela que não dá, que dá tudo para não estar numa briga, né? Como é que é? Como é que é o ditado? Você dá um boi para não entrar numa briga, uma boi. boiada para não sair. Exatamente, você dá um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Entrou na briga, agora eu vou até o fim, até ganhar. Glória a Deus. Então, queridos, essa moça, ela era como uma palmeira. Vamos falar um pouco das palmeiras? Eu esqueci, queridas, vamos ver se eu consigo colocar aqui a imagem. Acho que eu não vou conseguir. Mas se você der um Google, entra para mim no meu WhatsApp, por favor. Só um minuto, que eu vou passar uma imagem aqui para vocês. Entra no Mablas Store. Dá para entrar, não? Acho que não, né? Deixa quieto. Bom, queridas, depois eu passo para vocês. Eu vou editar esse vídeo. Na hora que eu editar, eu vou colocar a imagem para vocês verem. Mas, se vocês pensarem nas palmeiras, pensem na palmeira. Todo mundo conhece uma palmeira, certo? Essas palmeiras, elas vivem no deserto, elas são plantas de calor, plantas de areia, né? Você vê palmeira onde? Lugares tropicais. Eu plantei algumas aqui na minha casa, né? E, meu Deus do céu, elas têm raízes muito fortes. Você pode ver que uma palmeira, ela atinge alturas, eu vou até falar, eu até fiz aqui as características, né, de uma palmeira. A Bíblia fala, em primeiro lugar, a Bíblia fala que lá no Salmo 92, versículo 12, diz assim: os justos florescerão como as palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Você vê que a palmeira é difícil de você replantar uma palmeira. Hoje em dia consegue-se, porque tem tratores, tem, né, guindastes que carregam. Mas naquela época era difícil você transplantar uma palmeira e ficar replantando ela aqui e ali. Aonde ela cai, ela fica. Então, a primeira lição aqui, que aonde o salmista diz, Davi, na verdade, né? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Florescerão, estão plantados na casa do Senhor. Então, uma palmeira, para ela dar fruto, ela tem que ser bem plantada. O seu crescimento atinge de 15 a 30 metros de altura. A palmeira é notada pelo seu crescimento vertical. E ela vai lá em cima. Então a palmeira, além dela crescer e ser bem alta, eu vejo que eu plantei umas aqui no fundo, elas estão bem altas. E quando eu entro na portaria, eu vejo a minha casa pelas palmeiras. Porque aqui é assim, né? Então eu vejo a minha casa pela palmeira bem alta que eu plantei. O que simboliza isso, queridos? Você quando está no deserto, né? Vamos voltar no contexto aqui da Bíblia. Você andando pelo deserto, você via algumas palmeiras de longe. Você via a beleza delas. E quando você olhava para uma palmeira, você falava assim, ali tem um oásis, ali tem um lugar de descanso. Ali tem um lugar onde eu vou beber água, né? Porque ali tem palmeiras. E quando você vai chegando perto, você vai vendo a imponência delas. Elas dão sombra, elas dão frutos, elas dão descanso. E elas são lindas de se ver. Lá em Cantares de Salomão, quando Salomão fala com a Sunamita sobre a beleza dela, compara ela com uma palmeira, que ela é alta e formosa como uma palmeira. É lindo, gente, fala sério, palmeira é bonito. Aonde você vê uma palmeira, aquilo traz uma imponência, né? Você quer deixar uma casa assim com um ar imponente, bonito, né?
Tanto é que o nome, tem palmeiras que tem o nome imperial, palmeira imperial, palmeira real, porque elas são imponentes, elas são bonitas. É a nossa vida no deserto, queridas. A nossa vida no deserto é assim. Nós somos como palmeiras. Quando a gente passa por tribulação, nós resplandecemos no meio do deserto. E as pessoas vêm até nós procurar alguma coisa que possam saciar a fome e a sede delas. Então elas têm beleza, elas têm altura. Essa altura simboliza o quê? A presença de Deus, a busca por Deus, né? Pessoas que são grandes espiritualmente, né? Eu lembro que pessoas que chegavam e falavam assim, puxa, quando você está pregando, você cresce, você fica grande, né? Por quê? Por causa da presença de Deus que vem nas nossas vidas. Quando você começa a falar do amor de Deus, você cresce, você fica grande. Amém? Então é um lugar de referência para as outras pessoas. O justo, aquele que crê em Cristo, aonde ele é plantado, ele vai florescer. E eu creio que Tamar, ela foi lembrada pela irmã e foi homenageada por conta da sua postura no deserto. Tem pessoas que passam por tribulação e elas se afundam na tribulação. Elas não dão a volta por cima. Meu pai falava assim, quando a gente estava, né, passando por alguma dificuldade, eu acho que eu sou assim porque eu sou fruto de um pai que era guerreiro também, né? Então ele falava, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos lá que a vida continua. Nada de ficar aí remoendo. Né? Nada de ficar aí sofrendo por coisas que já passaram. A nossa vida, ela continua. A nossa vida, ela é uma crescente. E Deus tem um propósito. Às vezes Deus tira coisas da gente, mas Ele mantém a gente aqui. Por quê? Porque Ele tem propósito na gente, queridos. Eu já perdi muita coisa na minha vida, mas o que eu ganhei, eu dou glória a Deus por ter perdido, porque eu ganhei coisas muito melhores daquilo que eu perdi, né? Então, a gente tem que ser como uma palmeira, quando está lá no alto, ela serve de referência. O justo floresce aonde ele é plantado. Nós temos que estar bem plantadas na casa do Senhor. Amém, queridas? Escolha uma igreja e se planta lá, dê fruto ali. Glória a Deus! Então, dá para passar? Dá? Então, você entra... Só um minuto, querida, eu vou passar a imagem para vocês. Tá nos 3, ó. Já peguei. Tá no... Já? Já. Isso. Saiu. Então, põe a imagem de uma palmeira aí com o céu azul, que lindo, para elas verem. Então, Cris, vai passar aí as imagens para vocês, né? Daqui a pouco eu tenho uma forte para mostrar para vocês. Vamos lá, vamos seguir. Ela é longeva, ela dura de 100 a 200 anos uma palmeira. Nós, justificados em Cristo... Não é essa, é a outra. Nós justificados em... Essa, olha só que linda, né? A palmeira. Isso aqui é uma plantação de tamareiras. Queridos, quando Deus falou para o seu povo, né? Quando Deus chama Moisés, essa é a outra só. Quando Deus chama o seu povo para ir, olha a sua altura, quando você está embaixo disso, né? Você não sente paz, você não sente que você está ali protegida? Quando Deus chama o seu povo e fala para Moisés assim, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ele não estava falando do mel das abelhas, queridos. Ele estava falando das tamareiras, porque Israel é o lugar das tamareiras. Pastora Kelly está aqui. Você foi para lá, né, pastora Kelly? Não é demais aquilo ali? As plantações de palmeira, né? É demais. E a tâmara de lá? Meu Deus do céu. Dá vontade de fechar um container só com tâmara. Né? Porque a tâmara de lá é maravilhosa. É uma tâmara suculenta. Nossa, é demais. E aquilo é mel puro. A tâmara, ela tem milhares de propriedades. As pessoas, quando andavam pelo deserto, eles procuravam por essas tâmaras, porque aquilo sustenta você. E a gente costuma dizer para quem está fazendo regime, substitui o chocolate por tâmara, porque além de saudável, vai te sustentar, é doce, você vai, né, suprir o açúcar que faz mal. Enfim, a tâmara é algo maravilhoso, é um presente de Deus. E a tamareira, quando ela dá fruto, ela dá muitos frutos, muitos, mas é de pencas assim. Então ela dura muitos anos. Nós temos vida eterna, queridos. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna e vida para distribuir para tantas pessoas que precisam nesse mundo. Não se arranca uma palmeira facilmente. Por quê? Porque a palmeira, ela tem as raízes dela.
Eu tenho problema aqui com essa palmeira porque ela já entrou na tubulação da minha casa. Ela vai procurando água, então ela vai indo. Às vezes ela destrói piscina, ela destrói tubulação. Estou falando em casas, né? Porque ela vai, as raízes dela, elas se espalham, né? Pelo ambiente, pela terra, e elas vão bem fundo. Então a palmeira, ela não dá para você arrancar ela fácil. Você tem que cortar as raízes dela, senão você não consegue, né? A palmeira também, ela é flexível. Ela não é uma árvore dura e rígida como o cedro do Líbano, por exemplo. Ela é flexível. Então, quando vem as tempestades, quando vem aqueles furacões, muitas vezes, ela tomba, ela chega quase a deitar, mas depois ela volta, porque ela tem o caule flexível. Nós cristãos, num tempo de tempestade, temos que ser assim. Temos que nos adaptar, né? E ela cresce num lugar, no deserto. Ela cresce em lugar, na areia, lugar onde você não dá nada, né? Aonde que o cristão mais cresce? Qual o lugar que o cristão mais cresce e floresce? No deserto. Sabia que a tâmara, quanto mais salgado for o terreno para ela, mais doce vai produzir as suas tâmaras? É que nem a ostra, né? A ostra, ela produz uma pérola linda por causa da sujeirinha que entrou dentro dela. Mas ela fica ali fechada em si mesma, né? A tamareira não, ela tá lá, brotando no deserto para todo mundo. Querida, se você tá passando por um deserto e você toma essa decisão de ser como uma palmeira, como uma tamareira, você vai crescer, você vai florescer. Se você parar de olhar para os seus problemas e começar a olhar para o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai crescer, você vai dar fruto e você vai alimentar outros que estão ao teu redor. No tempo do meu deserto, quando eu passei por tanta tribulação, o que eu mais recebi eram pessoas pedindo para orar por problema financeiro delas. E você acha que eu fiquei pensando nos meus? Eu mal tenho dinheiro, vou olhar para orar para o outro ficar rico? Não, não estava nem aí. Falei, vamos orar que Deus faz. Às vezes Deus fazia na vida dos outros antes da minha. Né? Deserto é isso, queridos. É você dar fruto e as pessoas verem você. Poxa, mas ela perdeu tudo, ela não tem nada. Mas ela está bem, ela está feliz. Eu quero isso que ela tem. Qual é o fruto que sai de você? É riqueza, é prosperidade? Não, o fruto é você estar bem. É fruto do Espírito. É você transmitir paz, é transmitir alegria. Apesar de tudo que você passou, você está transmitindo isso para as pessoas. Amém? O fruto dela é doce. A utilidade dela, ela é útil para tantas coisas. Da palmeira, outra coisa, você não vê que ela tá ressecada. Ela nunca fica ressecada, porque a vida tá dentro dela. O palmito, ele é extraído da onde, queridos? De dentro do caule da palmeira. Olha que coisa linda. E o palmito é tão gostoso, é tão suculento, ele é tão, né, maravilhoso, o palmito, mas ele cresce aonde? Dentro de uma palmeira que está no deserto. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. As suas raízes, elas buscam águas profundas. Elas vão em busca da água. Nós cristãos temos que ir sempre em busca das águas do Espírito Santo, que nos alimentam, que nos fazem florescer. Porque, querida, você não pode florescer e você não pode dar fruto se você não tiver com água dentro de você. O que é essa água, queridos? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Eu anotei tantas coisas aqui, eu vou dar uma resumida, né? Seu alto poder de superação. Põe aquela outra foto para mim, Mara, por favor, aquela lá da destruição. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas vocês lembram daquele tsunami que deu na Indonésia? Que fizeram até um filme por causa do tsunami? Olha só, vocês olham tudo destruído E as palmeiras? e as palmeiras em pé. O que sobressai no meio dessa destruição? As palmeiras. Tem até eles contaram até no filme a história de uma moça e deram até nome aqui. Eu anotei, mas eu não sei onde é que eu anotei. Aqui. Uma jovem, ela
chama Neti Rami, uma jovem de 20 anos. Quando veio o tsunami, quando veio aquela onda varrendo tudo, ela disse que se apegou a uma palmeira, ela grudou na copa da palmeira e ficou ali até a tempestade passar, até as águas descerem e ela poder sair de lá. Uau! A palmeira salvou essa menina de uma assolação, de uma destruição. Então, queridos, a nossa vida tem que ser assim. Olha só, dá para você ver? Tudo destruído aqui embaixo, mas as palmeiras em pé. Elas envergam, mas elas voltam. Aquela coisa de balança, mas não cai, né? Elas estão ali firmes e assim somos nós. Mas como que eu vou ser como uma palmeira? A minha vida está tão bagunçada. Eu perdi tantas coisas. Eu estou com depressão, eu estou triste. Queridas, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. A Bíblia fala que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo a cura. Às vezes nós passamos por tribulações na nossa vida, né? Que tudo Deus permite. Tudo nessa vida Deus permite. Mas Deus tem propósito. O dia que você entender que Deus tem um propósito na tua vida e você quiser viver esse propósito para o bem de outras pessoas, o dia que a gente parar de ser egoísta e pensar só na nossa dor e pensar que outros estão passando por problemas como nós vamos passar a ajudar, nós vamos passar a entender e vamos nos alegrar e falar: Senhor, eu estou aqui firme, o Senhor quer me usar, então eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Que seja para glorificar o teu nome, tudo que eu passei, que seja para glorificar o teu nome. Eu sei que as coisas que eu passei hoje estão ajudando pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Já passei por enfermidade, já passei por falência, passei por problema financeiro, familiar, né? De casamento, relação com os filhos. Meu Deus, tanta coisa nessa minha pequena vida de 60 anos, né? Que eu tenho para compartilhar. Mas em todas as coisas eu posso garantir para vocês, eu tenho sido mais do que vencedora. Por causa de Jesus na minha vida. Por causa do amor de Jesus na minha vida. Então eu decidi deixar para trás as minhas mazelas, eu decidi deixar para trás as minhas reclamações da vida, das minhas perdas, o que passou, passou. A gente tem que olhar para frente, tem que olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Nós temos um alvo, queridas, que é uma vida eterna e plena com Deus. O nosso alvo é estar com Deus todos os dias das nossas vidas e sermos plenas e termos essa plenitude de amor, de paz para dar para outras pessoas. Amém? Antigamente existia um provérbio árabe que dizia assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque uma tamareira demorava 100 anos para produzir o primeiro fruto. Uau! Isso dá pra gente pensar em tanta coisa na nossa vida. Hoje em dia já é diferente, a tecnologia, né? Então hoje a gente consegue plantar e colher em alguns anos. Mas antigamente, esse ditado era certo, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Ou seja, você está plantando para que outro venha colher. Muitas pessoas partem deste mundo sem ver a salvação dos seus filhos. E às vezes é preciso que a pessoa morra para que o filho se converta. Eu já vi muitas histórias assim. Eu tive uma amiga, uma ovelha que se tornou amiga, que morreu, ela faleceu de câncer e os filhos não queriam saber de nada. Totalmente ausentes, não queriam saber de igreja, de nada, nada, nada. Pois foi só ela partir para o coração deles quebrantar e eles virem para Jesus. Tremendo isso, né? Tem um filme chamado Deus Não Está Morto, que o rapaz, ele se converte ao professor de faculdade, tal, que era confrontado pelos seus alunos, e era um professor que não acreditava em Deus de jeito nenhum, e ele queria provar para os alunos que Deus morreu, que o Deus deles, que é Jesus, estava morto, não existia mais, que não estava vivo. E aí um aluno foi se aproximando, no final, ele descobre que esse professor perdeu sua mãe, e por causa disso gerou uma revolta dentro dele. Como é que você levou minha mãe? Eu era criança, eu era pequeno, né? Mas aquilo fez ele entender. Depois que ele conheceu esse rapaz, eles começaram a conversar sobre Deus e tal, ele foi confrontado pelo Senhor e ele passa a acreditar em Deus. Ele passa a falar do amor de Deus. Gente, isso é tremendo, o que Deus faz com as nossas vidas, né? Você às vezes não vai ver o fruto que você está semeando. Você está semeando,
um dia você vai colher. Eu sempre tenho orado assim, Senhor, eu quero ver meus frutos, Senhor. Me permita ver. Isso não é pecado você permitir, orar assim. Peça ao Senhor. Se você quer ver seus filhos ainda, né? Tem um salmo que diz, eu não morrerei, mas eu viverei, né? As promessas, eu verei as promessas do Senhor se cumprindo. Então, ore. Não é pecado. Às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Então eu tenho sempre falado aqui, há solução para nós. Mesmo que a nossa vida esteja completamente errada, há solução para nós. Deus permitiu isso em Tamar para mostrar que essa moça era uma moça forte, é uma moça que passou por aquilo, ela teve a sua vida sentimental estragada, foi abusada, mas ela deve ter tido uma vida, ela superou essas coisas como uma palmeira. Tanto é que ela foi homenageada pelo seu irmão com uma sobrinha com o mesmo nome. Né? Pela força dela, pela beleza, que não era só uma beleza exterior, mas era uma beleza que vem de dentro. Então a palavra lá, Salmo 92, diz que os justos florescerão como uma palmeira. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente floresça como palmeiras no deserto, cheias do Espírito Santo, com vida aqui dentro, por mais que por fora você possa mostrar que não tem nada, mas lá dentro tem vida fluindo, que é o Espírito Santo de Deus. Cresça e floresça onde Deus te plantou, dê fruto ali, não fica trocando de lugar, porque isso vai enfraquecer as suas raízes e você não vai dar frutos. Amém, queridos? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Seja plantada nessa palavra poderosa, para você dar fruto. A única maneira de você dar fruto é estar plantado aqui. Amém? Então, queridos, terminando aqui, né? Essa mulher foi honrada pelo Senhor. Essa mulher foi honrada pelo seu irmão. Essa mulher, ela permaneceu firme até o fim da vida dela. Se ela casou ou não de novo, a gente não sabe, a Bíblia não fala mais nada. Mas diz que ela foi acolhida pelo seu irmão mais velho, por Absalão. E ela ficou na casa dele até o fim dos seus dias. É isso que Jesus faz comigo e com você. Você passou por uma perda, uma dor horrível. Jesus está indo ao seu socorro. Porque na hora que ela sai do quarto de Aminon, ela se encontra com Absalão, que a recolheu. Ele fala uma coisa para ela que hoje em dia, né, as pessoas também falam para as pessoas que passam por abuso, né? Ele falou, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque você pode, né, trazer problema para nossa família, vai desonrar o rei, imagina, olha o escândalo, né, que vai ser. Não conta para ele, é teu irmão, fica quieto. Não fala nada para ninguém. Queridas, não se cale. Não se cale. Se você passou por um abuso, ensina suas filhinhas, seus filhinhos quando são crianças, porque não é só a menina que passa por abuso, o menino também. Hoje em dia, os desenhos infantis ensinam, né? Os desenhos que são gospel, eles ensinam que a gente tem que cuidar dos filhos. Assim, não deixa tocar nas suas partes íntimas. Mostre para os seus filhos. Se alguém tocar em você, pode ser quem for, sai correndo e sai gritando. Não guarde para si. Porque isso, além de trazer uma destruição, trazer um trauma para você, te bloquear no teu relacionamento, até sexual com o teu marido no futuro. Tem pessoas que carregam traumas para a vida inteira. Isso vai manter a pessoa que fez isso com você impune. Se a gente olhar para o lado espiritual, né, o lado humano de Aminon, Absalão errou falando para ela se calar. Mas mesmo assim ela saiu, todo mundo ficou sabendo. Mas agora, se você olhar para o lado espiritual, ele acolheu essa moça e cuidou dela até o fim. Então, queridas, a gente aprende tanto com esses textos, né? Eu podia aqui focar numa coisa só e falar para vocês, pregar acerca de uma coisa só. Eu podia até pregar para vocês a parte espiritual de Absalão, nesse texto aqui, nesse lugar, simbolizando Jesus que nos acolhe. Mas eu tenho que mostrar para vocês que num texto a gente extrai tantas preciosidades, como diz aquele louvor, né? Quão preciosas riquezas
o poder e o conhecer de Deus, né? Os tesouros. A palavra de Deus diz que tem tesouros escondidos. Nós aprendemos muita coisa aqui nessa palavra. E a principal delas está no significado do nome desta moça. Tamar, tamareira. Vocês lembram da outra Tamar que nós falamos, né? Aquela que era nora de Judá, que queria dar descendência para a família de Israel, né? E ela deita com Judá, porque Judá não tinha filhos e ela não conseguiu, aliás, Judá tinha os filhos, mas ela não conseguiu conceber para os filhos dele, dar descendência, então ela ficou com o sogro. Então você vê que essas duas Tamares, né, as duas Tamar, na época delas, nas situações que elas viveram, elas foram como uma palmeira. A primeira Tamar foi rejeitada nos casamentos, não conseguiu gerar. Mas ela foi lá e deu um jeito, usando de sabedoria, de astúcia. E a segunda Tamar, essa Tamar agora, ela permaneceu firme e foi lembrada por Deus. E o nome dela foi se perpetuando através da sobrinha e das outras descendentes. Eu tenho certeza que muitas, se lembrando dessa história, homenagearam Tamar. Amém, queridos? E assim vai ser a tua vida, se você estiver firme em Deus como uma palmeira. Você vai florescer na casa do Senhor. Você vai ser abrigo para outras pessoas. Você vai ser aquela pessoa forte que no meio da tempestade é flexível. Flexível, queridas. Preste atenção nessa palavra. Tem muitos crentes que são duros, que são rígidos, que não sabem transmitir amor, transmitir bondade, benignidade através das suas atitudes. Seja flexível. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Aprenda a ter compreensão com o outro, porque muitas vezes a gente passa por situações para a gente poder se colocar no lugar dos outros. E eu vou voltar a dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo aqui: não podemos ser egoístas. Deus não fez o mundo inteiro e colocou só você ali. Você faz parte de um pacote. E você faz parte de um plano de Deus para toda a humanidade. A começar na tua vida, na tua família, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Então Deus tem um plano na tua vida, na tua família, no teu marido, nos teus filhos. Você não é sozinha nesse planeta. Então para de pensar no seu problema. Comece a pensar que esse teu problema fez com que você desse a solução. Amém? O seu problema fez com que você trouxesse a solução para outros. Amém, queridas? E eu termino aqui com uma frase que eu estava estudando e veio a inspiração. E eu vou até... eu vou até publicar daqui a pouco lá no meu Instagram. Toda ferida aberta é um alojamento de demônios. Presta bem atenção nisso, queridas. Uma ferida aberta. O que acontece? As moscas vão ali e se alimentam da tua ferida. Um dos nomes do demônio é Beuzebu, que vem de Baal Zabub. Baal é Deus, Zabub é mosca. Deus das moscas. Ferida é alimento para demônio, é alojamento de demônios. Mas toda ferida fechada é um ministério aberto. Toda ferida que você cicatrizou, você é curada para curar, você é liberta para libertar, você é transformada para transformar. Vamos deixar de ser egoístas e vamos pensar no próximo. Vamos ser como Tamar, tamareiras no meio de um deserto seco, nós vamos dar fruto doce. Amém, queridas? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos orar então. Feche os teus olhos. Pai Santo e querido, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra poderosa. Te agradecemos, Senhor, pela vida de Tamar. Sabemos que em tudo o Senhor tem propósito nessa vida, Pai. Nós queremos agora te pedir perdão se muitas vezes nós nos deixamos ser alimentadas por demônios
deixamos os demônios virem comer as nossas mágoas, os nossos traumas, as nossas decepções, os abusos que sofremos na vida, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai. E nós queremos pedir que Teu Espírito hoje venha fechar essas feridas, ó Senhor. Só o Senhor pode, com Teu bálsamo, Senhor, fechar as feridas da nossa alma, ó Deus. Porque nós queremos, Senhor, ser abertas, Pai, para transmitir esta palavra gloriosa e poderosa. Vai ficar uma cicatriz, sim, mas essa cicatriz não vai ser mais para alimentar os demônios que atormentam nossa alma, Jesus. Ó Senhor, venha curar as nossas feridas, Senhor, para que quando olharmos para a cicatriz, nos lembremos, Senhor, de que sofremos, mas o Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou e o Senhor nos capacitou para ajudarmos outras pessoas, Jesus. Ó Deus, venha nos abençoar, venha abençoar as que estão me ouvindo agora, venha, Senhor, trazer cura, Pai, para cada coração, para cada alma, Senhor, e que elas prosperem, que elas deem frutos, Senhor, frutos que saltem para a vida eterna, que elas produzam frutos a 30, 60, 100 por um, Senhor, como essas palmeiras no deserto, Senhor. Queremos ser como Tamar, queremos frutificar, queremos dar frutos para o Teu reino, para o Senhor, meu Deus. Então tira de nós toda amargura, todo rancor, toda mágoa, Senhor. Nós lançamos agora na cruz de Cristo, Senhor, para que o Senhor leve, Jesus, sobre si, sobre essa cruz, toda maldição, Senhor. Tudo que veio para nos ferir, nos matar, nos roubar, nos destruir, tudo aquilo que tem nos magoado, Deus, nós lançamos aos Teus pés e pedimos que o Senhor venha curar e nos trazer o óleo de alegria, Jesus. Óleo de alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Amém, amém. E amém. Glória a Deus.